você tinha essa vida de executivo e à parte você era um praticante ou a galera, ou você integrava isso no teu trabalho? Imagina, eu tava fechando o ciclo de atleta, eu não consegui nadar em Salvador porque não tinha clube. Não tinha clube. Então eu tive que encerrar minha carreira. Você tentou fazer a carreira profissional como atleta? Tentei, e aí meus pais separaram. Ganhei muitas medalhas, subi no pódio, nadei com o Joel J, que hoje é um dos fenômenos aí da internet e tal. Mas na hora que eu vou para Salvador, eu meio que estava encerrando um ciclo de atleta. Então eu tive que aceitar isso em primeiro lugar. Foi muito difícil, porque eu queria ser um atleta. Eu tinha muito gás ainda para dar, né? Mas tive que encerrar. E nesse momento de encerramento de ciclo, eu falei, bom, já que eu terminei de fazer a coisa que eu mais gosto, eu vou começar a trabalhar. E eu já tinha uma paixão por computador, porque meu pai comprou um computador, eu mergulhei, me apossei daquilo ali, e eu comecei a estudar programação. Meu pai me deu um livro, comecei a estudar e tal, então meio que já tinha entrado nesse mundo, e eu já sabia que o que eu queria ser era programador. Então quando eu chego em Salvador, eu começo a trabalhar. Então, meu primeiro emprego era das 2 às 10 da noite. De manhã eu ia para a faculdade e eu ainda à noite fazia academia. Aí tem um determinado momento que eu reorganizo meus horários e eu começo a ter uma rotina de leitura. Foi quando eu comecei a ler Yogananda e etc e tal. E teve um marco muito importante na minha vida que eu conheci uma moça chamada Evelyn Levi Torrance. Ela é uma brasileira. Ela casou com um americano, sobrenome Torrance. E ela foi no Jô Soares. E ela foi no Jô Soares falar sobre viver de luz. E o Jô Soares não entendia direito, assim, e sabia que quem estava assistindo aquilo não tinha capacidade de escutar aquilo. Ele meio que levou na brincadeira. Uma hora ele traz uma... Você tá com fome? Aí ele traz aqui a bandeja para ela comer. Aí ele traz uma bandeja com umas lâmpadas. Então ele fez uma piada daquilo ali. Mas ela passou a mensagem dela. E a mensagem é: eu vivo de luz há 3 anos. Parei de comer. Eu aprendi isso com uma australiana chamada Jas Milhin, que é uma moça que escreveu um livro sobre viver de luz. E ela fez a transição. E criou-se um processo de parar de comer, assim como Giri Bala, na autobiografia de um yogi, parou de comer. E o processo de transição criado por ela é um processo de 21 dias, onde na primeira semana é o deserto. O deserto você não come nem bebe, então você fica completamente desidratado e você fica já sem comer. Na segunda etapa é uma etapa de limpeza, onde você começa a introduzir líquido filtrado, sem nenhum água destilada praticamente, para ela tirar as impurezas do seu corpo. E na terceira semana é uma terceira semana onde você já não tem tanto excesso de água e você já está entrando num processo de adaptação do seu corpo para a nova realidade. E ela viveu assim anos. Ela teve atrofia do intestino, atrofia do estômago. Ela não tem mais o que processar, né? De tempos em tempos saem umas bolinhas e tal. Mas é isso. E eu conheci essa moça. Ela foi em Salvador dar uma palestra e eu passei um dia com ela e eu fiquei muito impressionado, porque ela tinha um nível de energia que eu nunca tinha visto em ninguém, uma sensibilidade que eu nunca tinha visto ninguém ter, de perceber as energias das pessoas, dos momentos, da atenção. E isso, para mim, foi um baita tapa na minha cara, de que a gente está vivendo a sociedade há não sei quantos 1000 anos e até hoje a ciência não consegue explicar o que essa moça está falando. E eu via que era verdade, porque eu passei um dia inteiro com ela não bebeu água, não comeu nada e continuava com a mesma energia e ela praticamente dormia muito pouco, porque o processo de digestão e de alimentação te deixa muito cansado e como ela não faz isso, ela dormia 3, 4 horas por dia, muito pouco. E eu comecei a me aproximar dela. Fiquei muito próximo dela durante muitos anos. Ela criou uma comunidade autossubsistente num morro no Rio de Janeiro, ela comprou um terreno e tal. Fica até mais fácil, né? Você ensina ninguém a comer nem beber, a comunidade vai ser autossuficiente bem rápido. E ela juntou uma galera relevante que fez essa transição. Teve até gente famosa, Gui. Acho que você não é dessa época, mas o Silvio Santos tinha uns jurados. Dentro dos jurados do Silvio Santos tinha uma moça chamada Flor. Eu sei. A Flor, ela transicionou para viver de luz. E chegou um determinado momento que esse negócio ficou tão quente, porque ela começou a ir em muitos programas de televisão,
que falaram assim, esse negócio é verdade mesmo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um reality show. Tinha acabado de começar esse negócio de casa dos artistas e tudo mais, a gente vai fazer um reality show. Vão botar todo mundo que diz que vive de luz e vocês vão viver de luz lá durante alguns meses e a gente vai filmar tudo e vamos garantir mesmo que vocês vivem de luz. E botaram as pessoas lá. E as pessoas viveram de luz. Só que foi um período tão agressivo que eles não deixavam as pessoas nem escovar o dente, porque achavam que eles iam beber água. Mas resumo da ópera. Você assistiu essa série? Não assisti. Porque nunca saiu. Porque não deixaram sair. Porque falaram, poxa, se a gente colocar esse negócio no ar, as pessoas vão querer começar a viver de luz e vai que esse negócio dá algum problema. E aí eles não deixaram esse negócio ir pro ar. Então, eu vivi intensamente essa fase e isso foi um marco na minha espiritualidade. Eu sei dessa história da Flor pela versão piada, da galera tirando sarro dela por causa dessa história de viver de luz. Eu não sabia que era real. É real, é real. É tão real, Gui, que assim, a gente tinha um grupo de pessoas que já tinham transicionado. Eu nunca quis, eu sempre tive medo, mas eu achava aquilo fascinante e eu conversava com as pessoas e eu frequentava os grupos. E tinha um rapaz que chamava Sebastião, ele era do interior da Bahia. Um dia ele me liga, fala assim, eu tô precisando falar com você. Aí eu ligo pra ele, ele pesava assim 120 quilos, fumava 3 maços de cigarro por dia, transicionou, começou a viver de luz, emagreceu, ficou super saudável, parou de fumar. E com uma sensibilidade brutal. Ele falou, você esteve aqui em casa ontem. Como assim você esteve aqui em casa ontem? Pois é, você veio aqui em casa ontem, seu espírito veio aqui em casa ontem. E ele começava a receber pessoas na casa dele para fazer a transição, pessoas mais experientes, porque, pô, você fazer a saída de uma pessoa que está acostumada a comer sólido, beber e etc, e de repente você para com tudo, é muito difícil. Isso é quase um renascimento. Então, as pessoas se ajudavam no processo. Então, ele recebia pessoas na casa dela para fazer essa transição. E ele sempre me estimulou para fazer isso e eu nunca quis fazer. Mas isso sempre ficou na minha cabeça. E quando eu entro no mundo do Yogananda, eu começo a ver coisas que eram muito similares a isso. Eu falei, caramba, olha quanta coisa, eu não tenho a menor ideia do que é, a ciência não consegue explicar isso. Livros que eu lia de yogis que faziam o coração parar, que paravam suas respirações. Eu lembro de médico atestando o óbito de yogi que fazia o... Qual que é esse estado? Nirvikalpa Samadhi. Poxa, ficava chocado com isso, sabe? Então essa foi minha introdução nesse mundo que eu nunca mais larguei. Tá presente em mim, talvez não tão intenso como naquela época, mas é um negócio que, assim, eu tenho uma clareza que eu vou levar pro resto da minha vida e que vai fazer parte da minha vida, sabe?